uma morte a cada 45 minutos. 900 tentativas por minuto. Esses são os dados do suicídio no Brasil. 16 milhões de mortes por ano no mundo. E aí? Acho que a gente precisa saber um pouco mais sobre isso. Esse vídeo é sobre suicídio, sobre o Setembro Amarelo e o que a gente precisa saber sobre isso. Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou médica neuropediatra na cidade de Jaú e nós entramos no mês de setembro, um mês em que a maioria dos profissionais da saúde mental se põe a discutir sobre o assunto suicídio. Um assunto pesado, complicado, mas que precisa ser tratado. Nós temos o mês de setembro como Setembro Amarelo para refletir sobre esse assunto, para conversar e para alertar as famílias, os sinais de alerta que a gente precisa estar atento para buscar ajudar as pessoas que estão em risco de cometer suicídio. Infelizmente, nos últimos 20 anos, o número de suicídios no Brasil por ano mais do que dobrou. E é uma das principais causas de morte entre os jovens. E uma causa importante também entre idosos. E o suicídio, minha gente, ele muitas vezes está associado a um quadro ansioso ou de depressão. E nós, brasileiros, somos o país mais ansioso do mundo. Mais de 60% da nossa população tem algum distúrbio ansioso. Mais de 53% da nossa população já teve algum episódio depressivo. E aí? E aí que eu preciso estar de olhos abertos ao que está acontecendo. Principalmente aos jovens e mais idosos. E o suicídio, ele não poupa ninguém. Ele acomete crianças, brancos e negros, pobres e ricos, estudados e não iletrados, empregados e empregadores. Nós temos uma falsa ideia de que o suicídio está associado a uma privação social, social no termos de financeira, né? Seria a pessoa com menos recursos que num desespero buscaria o suicídio. Mas isso não é verdade. Muitos grandes empresários também cometem suicídio, porque dentro das classes mais altas também há muito tabu de se falar sobre o assunto. E ir ao psiquiatra ainda é tabu na nossa sociedade. Isso é muito preocupante. Eu, por exemplo, sou neurologista. Eu não sou psiquiatra. Mas a quantidade de crianças e jovens que eu atendo com questões psiquiátricas é enorme, porque é muito difícil para a família levar o filho ao psiquiatra. Não só porque tem poucos profissionais, principalmente na rede pública, mas muito pelo preconceito de ir ao psiquiatra. E sim, nós precisamos de um médico especialista em saúde mental. E sim, nós precisamos fazer terapia, nós precisamos dos psicólogos. Nós precisamos criar uma rede de apoio. Nós precisamos de pessoas que olhem para os nossos olhos, que nos escutem. Doenças neurológicas como a epilepsia estão associadas a um risco muito maior de suicídio, mais até do que outras doenças crônicas que causam uma morbidade maior, por exemplo, como a insuficiência renal, como o diabetes. Parece que na epilepsia você tem uma alteração também de estrutura nas regiões afetivas,
Assim como há essa predisposição para as crises epiléticas, uma maior predisposição ao suicídio. No último congresso de epilepsia, foi falado que a gente deve abordar o assunto depressão e pensamento suicida na primeira consulta de um epilético. A maioria dos epiléticos sofrem de depressão. Muitos já pensaram ou já tentaram cometer suicídio. E falar sobre suicídio não aumenta o risco de suicídio, mas ver um suicídio sim. Então, por exemplo, quando há uns anos atrás foi lançada uma série num canal de streaming, a respeito de suicídio entre adolescentes, houve um aumento de suicídio naquele período entre adolescentes. Porque eu ver isso me incentiva a fazer. Então, quando a gente conversa sobre suicídio de uma maneira inadequada, não orientando a procurar ajuda e mostrar os lugares em que eu posso ter ajuda, e conversando abertamente sobre dor, sobre sofrimento, eu não estou ajudando. Eu falar com que dose de veneno que uma pessoa morre não é ajuda, eu estou dando a fórmula. Entende? Eu mostrar cenas, eu estou dando a dica. Mas eu conversar olhando nos olhos do meu filho, dos meus amigos, eu tô aqui para te ajudar. Vamos fazer terapia, vamos procurar tratamento. Isso sim ajuda. E não são só pessoas depressivas que se suicidam, minha gente. Muitos jovens cometem suicídio numa hora de impulso por uma dor extrema que ele não está conseguindo lidar. Não é uma pessoa que planejou o suicídio, que está pensando nisso há muito tempo, mas ele sofre uma dor naquele momento tão absurda que naquele momento a vontade de acabar com a dor se vira contra ele e ele se mata. E isso acontece com TDAH, com transtorno de personalidade borderline, com pessoas ansiosas. Acontece muito mais suicídio, por exemplo, entre autistas, entre a população LGBT. Talvez não só pelo preconceito que sofrem, mas também pela falta de rede de apoio. Rede de apoio é vida. Nós temos os CAPs, que são o Centro de Atendimento Psicológico nas cidades, que com certeza não dão conta da demanda, mas que existem. E existe o CVV, que é o Canal de Valorização da Vida, Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, pelo número 188. Se você está num momento de desespero e precisa de alguém que te escute, diz que 188. Converse com alguém. É importante que a sociedade se preocupe com isso e esteja atento a mudanças de comportamento, a frases que soam como o fim da linha. Eu não suporto mais isso, eu não aguento mais a minha vida. Eu vou sumir disso aqui, essa dor vai acabar. Olha, eu não aguento mais. Tá acabando o dia que vocês vão me ver por aqui. Qualquer hora vocês vão ver só. Prestem atenção a mudanças de hábitos de roupas quando a gente tem comportamento autolesivo. Por exemplo, as pessoas, às vezes, muitos jovens, tá um calor danado e estão de moletom, de capuz. Olha os braços do teu filho, veja se não há cortes. As redes sociais causam muita comparação e frustração, mas também indicam como se matar. Eu já tive criança de 5 anos que tentou se enforcar, e ele viu um vídeo no YouTube como fazia o nó. Mas graças a Deus ele não conseguiu fazer o nó. 5 anos? 5 anos. Havia violência dentro de casa. Pai batia na mãe, mãe batia no pai. Os dois dependentes químicos. E a dependência química também aumenta o risco de suicídio. Minha gente, o que é fator protetivo? É ter uma rede de apoio. Pais autoritários que não ouvem os seus filhos, que simplesmente impõem, também não dão abertura
para ele pedir socorro. Mas tem pais que não são autoritários, mas por outro lado, não estão nem aí para os filhos. Quantos adolescentes eu atendo e eu pergunto sobre hábitos e o pai ou a mãe na consulta olha para o lado e fala: nossa, eu não sabia disso. Não sabia porque não pergunta. Não sabia porque não espera o filho chegar em casa da balada e não vê a condição que ele chega, o quão alcoolizado, o quão drogado ele chega. Porque não pergunta o que ele está sentindo. Ah, isso aí é bobeira. Ah, é frescura, falta de trabalho. Não é frescura, minha gente. Ainda as meninas que tentam se matar porque terminaram com o namorado e muita gente fala que é frescura para chamar atenção, isso não é frescura. Se você precisa tentar se matar para ter atenção de alguém, meu Deus do céu, significa que ninguém liga para você? Que vazio existencial é esse? O que você é? Só a namorada do fulano? A dor de não ser aceito, a dor de não fazer pertença, a dor de não ter com quem contar, em algum momento pode explodir. E a gente tem que se preocupar com pessoas com doenças crônicas limitantes, cadeirantes, doenças autoimunes, depressivos, pessoas com dor crônica, idosos com demência, jovens que usam drogas, que bebem, que têm comportamentos autodestrutivos. A gente usa droga, a gente encher a cara, da perda total, é um indício de suicídio. Eu estou me matando aos poucos. Por quê? Nós precisamos investir em diálogo, em afeto, em psicoterapia, em centros de valorização. Nós precisamos conversar e olhar nos olhos. Muita criança, adolescente que era visto como, nossa, mas tão bonzinho, tão perfeito. Sempre que eu atendo pais que às vezes têm um filho muito mega bagunceiro e um filho muito mega perfeitinho, eu falo, cuidado com o perfeitinho. Porque o perfeitinho está se desdobrando para passar uma mensagem de que ele é perfeitinho na expectativa de ser elogiado, admirado, de terem orgulho dele. E aí ninguém fala nada, porque afinal, ele é maduro, ele faz tudo certinho. E aí o que é agitado, o que apronta, você só cuida dele. Você só se preocupa com ele, ele faz tudo errado e eu que faço tudo certo. Você não liga para mim. Vamos lembrar do filho pródigo, para quem conhece a parábola do filho pródigo? Teve o que fugiu, que virou as costas para o pai, pediu a herança como se ele tivesse morto e foi gastar na bebedeira, na farra. E teve o que ficou em casa trabalhando e cuidando de tudo. E quando o filho que saiu volta arrependido e o pai perdoa, o que ficou em casa sente o quê? Nossa, mas eu que sempre estive do teu lado, você nunca matou um novilho para mim? Ele não ficou do lado por amor ao pai, ele ficou esperando reconhecimento. E o que fugiu também não voltou por amor ao pai, voltou porque teve fome. E falou, poxa, o empregado do meu pai tem mais do que essa lavagem de porco que eu não tenho. Isso é o ser humano, isso somos eu e você. Nós temos às vezes períodos em que nós somos o filho que foge e período que nós somos o filho que fica. E nós precisamos nos tornar o pai, que fica e acolhe. Para quem tem essa figura, não necessariamente um pai humano, mas pode ser um tio, um amigo, um psicólogo, um professor, uma mãe, uma tia, uma avó, uma amiga, a esposa, o marido, um filho. E Deus. É mais fácil ter com quem contar. Nós precisamos tomar atitudes que diminuam o suicídio. Por exemplo, colocar grades em pontilhões diminui suicídio. Porque na hora do meu impulso de me jogar da ponte, tem uma grade enorme que eu não consigo pular.
Então a gente não pode ter arma carregada em casa, ter faca à disposição, ter caixas de remédio que são perigosos, ter chumbinho. Chumbinho é proibido à venda. Vamos olhar nos olhos, não é frescura. Vamos se conscientizar, vamos perder o medo de ir ao psiquiatra, de ir ao psicólogo. É triste demais perder uma vida. A gente que é médico, a gente luta tanto às vezes por um paciente que está na UTI, por uma doença. A gente que é mãe, que é pai. E a gente é muito dolorido. Você vê uma pessoa com saúde física aparentemente bem, simplesmente amanhã não está mais aqui. A gente precisa pensar, a gente precisa ter mais empatia. Busquem ajuda. Na hora do desespero, liga para o CVV, liga para o bombeiro, liga para qualquer um, para um amigo, vem aqui e me ajuda, pede ajuda. Nós somos todos iguais, todos frágeis, mas juntos a gente fica bem. Que a gente se conscientize. É um tema muito complexo, mas a gente precisa conversar sobre isso. E que a gente procure ajuda. E que a gente julgue menos e ame mais. Que Deus abençoe todos os jovens, todos os idosos que se sentem sozinhos e abandonados. Que não correspondem às expectativas colocadas sobre eles. E as famílias, que estão bem sofridas. Tá bom? Deus abençoe.